Oi gente, eu sou a Beatriz, eu trabalho no marketing da MyWork e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que é a política de home office nas empresas. O home office é a prestação de serviço fora da empresa com a utilização das tecnologias de informação, então com computadores, com celulares que você usa fora do ambiente da empresa. O home office não pode ser confundido com um trabalho externo, porque as atividades de um trabalhador de home office podem ser feitas 100% dentro da empresa e isso é muito diferente das atividades de um trabalhador externo, como por exemplo alguém que faz parte de uma equipe de vendas. A CLT foi alterada em 2011 e eliminou qualquer diferenciação que existe entre o trabalho feito no escritório ou em home office, ou seja, um trabalho remoto, à distância, que não seja feito no ambiente empresarial. Então, ficam mantidas todas as obrigatoriedades de registro do trabalho na carteira de trabalho e previdência social e ficam garantidos também outros benefícios como férias, 13º salário, pagamento de FGTS, horas extras, adicionais noturnos. Então, o pagamento é o mesmo, independente se o seu funcionário trabalha em home office ou nas dependências da empresa. Falando ainda do pagamento de benefícios e outras concessões que os trabalhadores que fazem home office têm direito, o Vale Transporte e o Vale Alimentação geram muita dúvida. Então, o que fica determinado é que o pagamento do Vale Transporte é feito para esses funcionários que trabalham remotamente só em casos de necessidade de deslocamento pela empresa. Então, se o funcionário está trabalhando de casa e precisa participar de uma reunião no ambiente empresarial ou uma reunião em um cliente, qualquer tipo de deslocamento que seja por fins da empresa, configuram a necessidade de pagamento de Vale Transporte. E o Vale Alimentação deve ser mantido caso ele tenha que ser pago por obrigação sindical da categoria que o profissional faz parte. Então é sempre muito importante ter esse conhecimento sobre o que determina a norma sindical da categoria. Para muitos trabalhadores, trabalhar em um ambiente de casa, um ambiente doméstico, significa muito mais produtividade. Mas é muito importante ressaltar que para fazer esse tipo de trabalho é necessário ter muito foco e muita disciplina, porque a gente tem muito costume de ficar distraído, às vezes no ambiente de casa, principalmente se a gente mora com outras pessoas, com familiares, com amigos, então é necessário ter muito foco e muita disciplina para quem deseja realizar esse tipo de trabalho. Existem alguns benefícios que as empresas podem ter quando elas permitem que os seus funcionários façam home office, como por exemplo a redução de custos. Quando você tem um trabalhador que tem que estar no ambiente da empresa, você tem que arcar com uma série de custos, você tem que ter uma série de gastos para fornecer material, para você ter o aluguel do escritório, para você fornecer o transporte do seu colaborador até o ambiente de trabalho, você tem que fornecer materiais como computadores, às vezes celulares, então você arca com custos muito mais onerosos do que quando você permite que o seu trabalhador fique realizando esse trabalho home office, esse trabalho de casa. Outra vantagem que as empresas podem ter é a otimização dos serviços, então quando o seu funcionário não precisa perder tempo com trânsito, com transporte público, com esse tempo de deslocamento até o local de trabalho, a produtividade tende a aumentar muito, porque a partir do momento que ele está na casa dele, ele pode simplesmente acordar, se trocar, abrir ali o computador ou usar outros materiais de trabalho e começar o dia sem perder tempo nesse deslocamento. Consequentemente, ele fica menos cansado e ele tende a ter uma produtividade bem maior. Outra vantagem que as empresas podem ter é a possibilidade de contratar funcionários que morem muito longe ou até em outras cidades, em outros países. Então, abre uma possibilidade de contratar funcionários que estejam nos mais variados locais. E isso pode representar uma grande diminuição no custo da mão de obra, porque você não vai precisar que o seu funcionário se desloque todo dia para o ambiente de trabalho, você não vai precisar arcar com custos de mudança, dependendo de onde o seu trabalhador está, então gera uma economia de custos bem grande. Como a maioria das profissões que permitem que os funcionários façam home office exigem algum tipo de aparelho eletrônico, então como um computador ou algum celular, esse tipo de equipamento, é preciso também que fique muito claro na política de home office quem é responsável por fornecer esse tipo de dispositivo, né, esses equipamentos para os trabalhadores. Se a própria empresa vai disponibilizar um computador ali ou um celular, ou se fica a responsabilidade a critério do próprio trabalhador utilizar um dispositivo próprio, então um laptop próprio, o seu próprio telefone. É muito importante que a política de home office tenha isso estabelecido. E para os trabalhadores que fazem home office ou desejam fazer home office, mas não sabem exatamente quais são as melhores regras, as melhores posturas para se adotar nesse tipo de trabalho, a gente trouxe algumas dicas. A primeira delas é ter em mão as ferramentas necessárias para o seu dia a dia de trabalho. Então, como a gente falou, se você vai precisar de um computador, se você vai precisar de um celular, de qualquer material
que você precise ter em casa para realizar o seu trabalho, para realizar o trabalho que você faria no ambiente do escritório, você tem que ter esses materiais em mão, você precisa ter esses dispositivos em mão, e é muito importante você alinhar com o seu gestor, você alinhar com a empresa, de quem é a responsabilidade de fornecer, de ter esses materiais. A segunda dica, óbvio, é que é necessário que você tenha internet. Muitas vezes, quando a gente faz home office, é muito comum a gente precisar conversar com colegas, a gente falar com nossos gestores, é muito importante que a gente mantenha esse contato ao longo do dia do trabalho. E a gente só consegue fazer isso com um bom acesso à internet, às vezes por videochamadas, por mensagens, por chat. É importante que você se mantenha conectado com a sua equipe ao longo da sua jornada de trabalho do dia. É importante também você cumprir o seu horário. Pode parecer que não, mas o home office exige muito mais disciplina com questões de horário do que quando você está na empresa. Porque a gente às vezes está em casa e a gente tende a acordar um pouco mais tarde, a tomar café com um pouco de mais calma, mas é muito importante que você cumpra o seu horário de trabalho, principalmente para você não perder o ritmo e para você ter esse acompanhamento junto com a sua equipe, para você desenvolver o seu trabalho junto com a sua equipe, como seria um dia de trabalho normal na empresa. Independente do seu horário de trabalho, é muito importante que você acorde na hora certa, troque de roupa, não fique de pijama. É óbvio, você não precisa colocar roupa social, terno, gravata, sapato social, mas é importante você trocar de roupa, você reservar um espaço na sua casa adequado para você fazer o seu trabalho do dia, em que você não seja interrompido e que você siga o seu horário certo como se fosse um dia de trabalho na empresa normal. Muito importante também você evitar interferências. Então, se você mora com mais alguém, se você mora com seus familiares, com colegas, é importante você avisar que você está fazendo home office e que você está ali para trabalhar. Você não está tirando um dia de folga e você não pode ficar sendo interrompido. Isso é muito importante para você manter o foco e a sua produtividade ao longo do dia. E também é muito importante ressaltar que você precisa ter cuidado com as informações que você vai acessar e talvez compartilhar ao longo do seu dia de home office. Porque lembra, você está fazendo um trabalho pela sua empresa e você está tendo às vezes acesso a dados confidenciais. Então é muito importante você tomar cuidado com o acesso de dados, com o compartilhamento desses dados da sua empresa quando você está trabalhando de casa, principalmente se você estiver usando um dispositivo próprio, que não seja fornecido pela empresa. Muitos gestores, muitos donos de empresa que permitem que os funcionários façam home office têm uma grande dúvida que diz respeito à forma como eles podem controlar a jornada de trabalho dos funcionários que estão trabalhando de casa. Uma alternativa que vem sendo muito experimentada pelas empresas é permitir que os funcionários façam a marcação de ponto de forma remota também, utilizando ferramentas online. O sistema de controle de ponto da MyWork cumpre essa função com muita qualidade. A gente oferece um sistema de controle de ponto online que pode ser instalado tanto em celulares, em computador ou em tablets e que permite que o seu funcionário bata o ponto de onde ele quiser. Então, se você é um gestor que permite que seus funcionários façam home office, mas você quer ter controle das horas trabalhadas, você quer ter controle da jornada de trabalho que está sendo feita por esse colaborador, a MyWork é a solução perfeita para a sua empresa, para o seu negócio. Porque a partir do momento que você tem esse sistema, o seu funcionário marca o ponto como se ele estivesse batendo ponto na própria empresa. Esse foi o tema do nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser saber mais sobre política de home office, como fazer home office do jeito certo, clique aqui no link que está na descrição do vídeo, que você vai ser levado para um artigo bem completo do nosso blog que fala sobre tudo que você tem que saber sobre o home office. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal para receber mais vídeos, mais coisas que a gente vai postando aqui. E é isso, gente, até a próxima!